Olá, já deixei pronto para adiantar o processo. Então esse é meu copo medidor, foram 8,5 copos de argamassa AC3 branca da Colavit. Peneirei e já coloquei a água. Usei luvas e máscara para trabalhar com a argamassa, hein, gente? Solta um pozinho e faz mal para a saúde. Então, essa é a minha massa. Ela fica mole, mas consistente. Pegando o potinho para fazer a cor, vou colocar 2 colheres de sopa de massa pronta. Pegando o corante líquido marrom, vou pingar 50 gotas. Vou misturar muito bem o corante com a massa. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. E para quem está comigo faz tempo, já sabe desses 2 moldes. São moldes de melamina. Essas tigelas eu comprei nessas lojas grandes que vende de tudo para casa. Para quem já viu e já sabe, eu tirei a marcação que tinha no molde e no contramolde. Então vocês viram como que vai ficar o fundo da minha tigela. Passando a vaselina líquida no molde por dentro e no contramolde por fora. Vou colocar pedrisco para fazer o peso. E vocês coloquem o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Vou mexer novamente na massa, eu mexo bastante. Eu mexo muito bem mesmo, tá? Vou pegar uma colherzinha que eu tinha esquecido. Agora, com o corante líquido marrom, eu vou pingar na massa para fazer os desenhos. Vocês repararam que ela tá com uma cor de beijinho, porque eu pinguei 50 gotas do corante líquido marrom para dar aquela cor. Então, vocês viram que tá com a cor bege, marrom, e agora vou deixar no branco mesmo e vou colocar em bolas. Vai ficar totalmente diferente. Olha que interessante que ficou o bege, marrom e o branco. Então, é só usar a criatividade. Eu coloco essa tábua de madeira para ficar mais fácil na hora que eu tiver que mudar o molde para colocar em outro lugar e não danificar a peça. Pegando a cor branca, que é da massa mesmo, e fazendo um efeito na tigela para ficar diferente. Agora, despejando tudo no molde. Vocês estão vendo aí que eu estou mexendo, E aproveitando, arrumando, a massa e tá vibrando também. Aí eu pego o restante da cor branca e coloco para fazer uns efeitos diferentes dentro da peça. Eu venho com o meu palito para fazer os desenhos. Eu pego o corante líquido marrom e coloco mais um pingo e faço outros desenhos. Vou vibrar com o martelinho de ponta de borracha para as bolhas de ar subir e depois com o meu palito de churrasco vou furar. Nessa peça subiu muitas bolhas. Eu usei o palito de churrasco, depois o palito de dente. Tem que ter paciência e calma para furar as bolhas. Para colocar o contramolde, eu coloquei de um lado e fui afundando do outro. Se você errou, sobe novamente e afunda devagar.
façam devagar para evitar muitas rebarbas. Depois que eu vou acertando, eu venho com o martelinho para me auxiliar, vai subindo a massa. Aí eu prendo com a fita crepe nas laterais, que deixa mais seguro, e com um palito de churrasco vou furar as bolhas de ar que subiram na borda. Vou deixar 3 dias no molde. Voltarei para desenformar. Depois de 3 dias no molde, vamos desenformar, tirando a fita crepe e o pedrisco. Vou colocar água gelada no contramolde para desgrudar do fundo, ficará mais fácil na hora de eu puxar. Esse meu contramolde, mesmo com a água gelada, ele fica difícil de desgrudar do fundo. Ele sai do molde, mas o contramolde não. Então tem que ter muita paciência para não lascar a borda e não danificar a peça. Tá vendo? Agora saiu. Fica um pouco difícil de sair porque ele tem aquela marquinha no fundo, como eu sempre mostrei para vocês, mas tudo bem. Agora colocando uma toalha só para proteger, porque ele já desgrudou do molde. Quando você desenforma, você tem que tomar muito cuidado na hora de pegar a peça para não sujar a peça, tá, gente? Porque eu coloquei corante líquido direto na massa. Então, olha como que ele ficou, tá? Úmido, né, molhado. Vou deixar secar bem na sombra e voltarei com um processo de impermeabilização, que é o processo final. Já comecei a impermeabilizar a tigela. Dei 2 demãos por dentro e também 2 demãos por fora. Olha que interessante. Deixa eu mostrar novamente para vocês as cores, né, que ficou, e olha o manchado que saiu também por fora desse branco que eu coloquei. Achei muito interessante. Então eu vou entrar com a resina acrílica à base de água, dou 3 demão. A cada demão respeitando em 4 horas. Eu faço em todas as peças, por dentro e por fora. É claro, tem vários vídeos aqui que eu mostro só um pouquinho, mas depois que terminar todo o processo, voltarei para falar dessa peça e o porquê que eu postei que eu fiz esse vídeo. A tigela ficou pronta. Antes de falar da peça, eu colei com cola instantânea o anti-impacto que eu corto as rolhas de vinho com estilete. Já mostrei até aqui no canal, em alguns vídeos, o gabarito, como eu faço para cortar. Agora sobre essas manchas que apareceu no fundo, na verdade não são manchas brancas, algumas delas. Eu acho que na hora que eu joguei a massa com a vaselina líquida, ficou dessa forma. Achei interessante, pois nunca aconteceu em uma das minhas peças. Essa peça eu tinha feito com outro objetivo, eu ia fazer a cuba do banheiro. Mas, pensando melhor aqui no ateliê, eu com meu marido, nós resolvemos deixar essa peça como tigela mesmo. O porquê que eu vou explicar para vocês. No fundo, eu teria que fazer um furo, que seria com a serra copo. E essa serra copo diamantada nós não temos aqui e aí teríamos que comprar. Com todos esses gastos, resolvemos fazer de uma outra maneira, que será mais fácil para mim aqui no ateliê. Já estou fazendo a cuba, assim que ficar pronto vou postar aqui no canal. É claro, pretendo vender também, então eu deixei como tigela. Espero que vocês gostaram. Me diz aqui, vou gostar de saber. Espero vocês num próximo vídeo.